nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não
Saúdo a todos os amados irmãos da EBD com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus estamos aqui para juntos nós participarmos de mais uma Escola Bíblica Dominical, amém? Eu convido você a orar ao Senhor, apresentando ao Senhor esta lição deste dia. Senhor Deus, nosso Pai, é no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo que já Te agradecemos, Senhor, por nos dares essa rica oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos estudando a Tua Palavra, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue nos dando sabedoria, nos conduzindo, abrindo a nossa mente, Senhor, para compreender a Tua poderosa Palavra, porque ela é muito sublime e maravilhosa, Senhor. Alimenta as nossas almas e fala aos nossos corações para louvor e glória do Teu nome. Repreendas todo o mal e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu já convido você, glória a Deus, a abrir sua Bíblia, né? Abrir sua Bíblia em Deuteronômio, na leitura em classe, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 25. E depois, Salmos, capítulo 119, dos versículos 105 ao versículo 108. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao 25, diz assim: Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temessem-os ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmos, capítulo 119, do versículo 105 ao 108, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. E hoje nós vamos estudar, lição de número 9, glória a Deus, as histórias e as poesias falam ao coração. É o tema da Escola Dominical, deste domingo, glória a Jesus. Nós vamos estudar esse tema maravilhosíssimo, falando sobre a história e falando também sobre as poesias. Sim, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, sim. A Bíblia, ela é uma biblioteca, como bem decifra, o seu nome. É uma biblioteca com 66 livros maravilhosíssimos. E nós vamos estudar hoje os livros históricos e também os livros poéticos, Nós sabemos que após a morte de Moisés, a gente vê Deus ali fazendo um chamado extraordinário na vida de Josué. E assim como Deus teve esse chamado lindo na vida de Josué, o Senhor ele também tem um chamado extraordinário na nossa vida. Glória a Deus, Não esqueçamos nunca disso. Mas para que eu sirvo na obra do Senhor? Qual o meu chamado? Glória a Deus, com certeza nós temos um papel importantíssimo. E Paulo bem fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele diz que aqueles membros do corpo
que a gente acha com menos, né, importância, eles são sim os mais importantes. Imagina o nosso corpo sem os membros que a gente nem vê, né? Os órgãos que estão guardadinhos, a gente nem vê. Eles nem têm aparência, glória a Deus, nem formosura, né? Como os olhos que são verdes, lindos, né? Glória a Deus, que rosto bem feito. Olha que nariz bonito, que orelha linda. A gente nunca chegou para alguém e disse, meu Deus, que coração lindo. Olha que estômago, que intestino delgado bonito. Mas a gente bem sabe que eles são importantíssimos para que do lado exterior haja vida, né? Então, às vezes, os papéis da igreja, né? Aquele chamado que Deus deu a certos irmãos que às vezes eles não são nem mostrados com tanta facilidade como o da intercessão, a de oração, né? Eles são tão valiosíssimos e tão importantes, porque eles sim mantêm a igreja com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então valorize o chamado de oração que Deus te entregou, o chamado de intercessão que Deus te entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize, glória a Deus, o de hospitalidade, quase ninguém vê, não é? Ninguém está vendo, não é que está presente, mas é tão importante para que haja vida no corpo de Cristo. Glória a Deus. E foi assim na vida de Josué. E Deus chama Josué. Deus levanta Josué, Josué se acha incapaz, como a gente se acha incapaz. Glória a Deus. Mas Deus ali promete que estaria com ele, e ele só tinha uma grande missão para fazer. O grande papel de Josué era, olha Josué, medita na lei, se aproxima de mim, faz a minha vontade, glória a Deus, porque aí eu vou dissipar todos os teus inimigos. Aí o teu caminho ele vai prosperar, porque eu estarei prosperando. Glória a Jesus. Então esse é o nosso dever, né? E quando existe esse chamado, que Josué, ele toma essa posição de tirar o povo e levar para a Terra Santa, glória a Deus, que o povo entra na Terra Santa, e até o povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, chegar a essa Terra Santa, louvado seja o nome do Senhor, existem os livros históricos que relata justamente essa saída, essa entrada, as lutas que tiveram, as guerras que tiveram. Glória a Deus. E os livros históricos, eles são 12 livros históricos. 12, de Josué a Esther. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos que nos dá uma visão extraordinária do Deus que nós servimos. O cuidado, o zelo, o castigo, o amor, a misericórdia, o perdão, a piedade, o socorro, a ajuda. Então os livros históricos, eles são de um conteúdo extraordinário, né? Que serve de alimento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver nesse primeiro ponto, glória a Jesus, nós vamos estudar nesse primeiro ponto justamente as histórias do Antigo Testamento. Glória a Deus, né? A gente vê que esses livros históricos, eles num volume de 12, glória a Deus, eles demonstram claramente como Deus é capaz de controlar a história da humanidade. Né? É por isso que quando surge guerra, Terceira Guerra Mundial, coronavírus, o servo de Deus, aquele que está ali cessado no Senhor, glória a Deus, ele não tem medo. Ele tem certeza plena que o seu Deus está no controle de todas as situações. Então ele não é temeroso, o que vai acontecer? Bombas nucleares, o que vai acontecer? Terceira Guerra Mundial vai acontecer? Não, ele descansa, porque ele sabe que Deus está no controle
da situação, está no controle da sua vida. Então eu não sei o que está afligindo a sua alma. O recado de Deus para você neste domingo é: descansa. Daniel viu Deus no controle da situação e disse: o meu Deus, ele tem domínio sobre o reino dos homens. Mas tem tanta gente temendo a Vladimir Putin. Ai, esse homem, ele é um homem mortal, como foi Faraó. Aleluia, só tinha poder porque Deus tinha determinado, como Jesus disse. Herodes chegou para Jesus e disse: se tu me disseres, eu tenho poder para te libertar. E o Senhor disse: você tem não. O poder que você tem veio lá de cima. Ele te deu esse poder. E ele dá, e ele tira, e ele faz como ele quer. E Daniel teve a ousadia de dizer: o meu Deus, rei, ele domina sobre os reinos dos homens. Então, descanse. Glória a Deus. E aí nós sabemos que Josué cumpriu a missão. A gente vê no finalzinho do livro de Josué que ele termina, já idoso, morre com 110 anos, mas antes de morrer, né, ele sabia que Deus já estava preparando para guardar. E antes de morrer, ele ali chamou o povo, reuniu a congregação e disse: olha, vocês escolham, hein? A quem vocês vão servir? Eu e a minha casa já decidi. Eu e a minha casa, quem decide era ele. Felizmente nós estamos vivendo numa época que quem manda é as mulheres. As mulheres dizem: não, fulano não vai, Beltrano não vai servir ao Senhor, eu não quero fazer isso, né? Que tristeza. Tirando a autoridade do lar, que é e sempre será, segundo a luz da palavra de Deus, do homem. Sempre será do homem. Glória a Deus. É ele. A última palavra é dele, direcionada por Deus. Então Josué, ele não foi a esposa que disse eu e Josué. Não, foi Josué que disse eu. E tem mais. E a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Tinha autoridade dentro do lar. Muita gente hoje quer ser presbítero, quer ser isso, quer ser aquilo. Não governa nem a própria casa. Os filhos fazem o que querem, a esposa faz o que quer. Glória a Deus. Mas segundo o texto sagrado, o homem tem que governar a casa. Glória a Jesus. E não é governar com machismo nem rigidez, não. É governar com amor, como Cristo governa a igreja, mas com autoridade. Glória a Deus, né? Então ele frisou logo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morre. E aí, os anciãos que ficaram, ainda foi dando um jeitinho, o povo ainda foi se achegando a Deus, mas depois que morreu, como diz o texto sagrado, que morreu Josué, e todos os anciãos daquela época, glória a Deus, que foi chegando a geração nova, começaram a fazer o que queria. E aí a gente entra nas páginas do livro histórico chamado Juízes, e para nós é uma tristeza. Glória a Deus. Tantos relatos tristes do povo se contaminando, se entregando a outros deuses, esquecendo do Senhor. Mas mesmo assim a misericórdia do Senhor é tão grande que quando eles buscavam o Senhor vinha, levantava um juiz, glória a Deus, levantava um homem dentre o povo para guerrear contra os inimigos e dava um período de paz à nação de Israel. Ora 40 anos, ora 7 anos, ora 8 anos, Deus determinava. Mas daqui a pouco o povo voltava a fazer tudo de novo quando aquele juiz morria. Se prostituir, pecar, deixar o Senhor. E assim a gente vai nessa história com 12 juízes, até Deus levantar o profeta Samuel. Louvado seja o nome do Senhor, que foi o último juiz, glória a Jesus, e por excelência, um homem de testemunho. Quando deixou o seu chamado, que já era chegado o tempo de deixar, ele também reúne o povo e diz: agora eu quero que levante um aí e me diga, quem me deu suborno para eu agir fora do desejo de Deus, com outras palavras, né? Um homem íntegro, fiel a Deus,
veio mostrar para Eli que ainda existia homens de Deus temente. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então, esse livro de Juízes, quem não leu ainda, irmão, que eu não sei como é que crente ainda não lê Bíblia. Eu fico me perguntando como é que crente não lê Bíblia, crente não conhece de Bíblia, pelo amor de Deus, mas sabe o filme todinho que passa na Rede Globo, sabe as histórias das novelas, sabe qual é o autor que traiu fulano, que tá com Beltrano, que casou com Cicrano, sabe de música do mundo, que o sangue de Jesus tem a misericórdia na vida desses crentes, né? Então, quem já leu Juízes sabe da veracidade do que está sendo falado nesse lugar, né? É um livro cheio de muito pecado, mas também de muita misericórdia de Deus, de muito amor àquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. E o autor dos Juízes deixa claro, ele frisa, ele faz questão de frisar. Não existia reis naquela época. E cada um fazia o que queria. Imagina um lugar onde não tem liderança. Imagina uma família sem liderança. Imagina uma igreja sem liderança. Imagina uma instituição sem liderança. Uma empresa sem liderança. Uma cidade, um estado, um país sem liderança. Imagina cada um fazendo o que quer. Então foi justamente isso que aconteceu na época dos Juízes, que também retrata a história do povo de Deus. Até que Deus, ele levanta Samuel e diz a Samuel, né, levanta Samuel para ungir o primeiro rei de Israel, Saul. Promessas lindas para dar tudo certo na vida de Saul. Lindas. Essas promessas lindas que Deus faz na vida do crente. Ó, meu filho, se você andar assim, eu vou fazer assim. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua casa, sua família. Não tem essas promessas que Deus faz na vida do crente? Muito bem. Deus fez na vida de Saul. Mas Deus queria uma coisa de Saul, como ele também requer de nós. Deus queria que Saul obedecesse. É o que Deus também requer de nós. Obediência, temor e tremor. Em todos os nossos caminhos reconhecer Deus como primazia. Saul falhou, né? Foi lá para a guerra, mas deixou o rei vivo, ainda trouxe os animais, e quando Samuel chegou lá, era um barulho de animal para ele. Não, eu deixei porque estavam tão bonitinhos para a gente entregar a Deus em holocausto. Estava tão lindo, querendo viver como viviam os juízes, fazendo o que queria cada um. E hoje, quantos crentes não querem servir a Deus assim? Ah, eu sirvo a Deus assim, é do meu jeito, eu sou assim, e tem que ser assim, tem que ser assim, nada. Tem que ser como Deus quer. Porque se não for como Deus quer, está fazendo sacrifícios de tolo. Tem que ser como Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E Saul perdeu o reino. Até que Deus levanta Samuel e diz: tem um que eu conheço e esse vai fazer o que eu quero. E aí, né, glória a Jesus, Samuel ungiu Davi. Deus levantou Samuel para ungir Davi. E Samuel ungiu Davi e Saul perdeu o reinado. Louvado seja o nome do Senhor, de uma forma trágica, terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, Davi ainda comete seus erros, adultera, peca, para mostrar que reino perfeito só de Jesus Cristo, glória a Deus. E Salomão nasce, glória a Jesus, desse pecado, né? Houve esse pecado de Davi com a mulher de Urias, Deus perdoou, Salomão nasce, Deus faz promessa a Salomão: se tu andar no meu caminho como Davi, glória a Deus, temendo, me obedecendo, me amando, me adorando, louvando o meu nome, teu reino vai ser uma bênção, teu filho vai ser uma bênção. Mais um desobediente na lista. Glória a Deus. E foi frisado na lição passada, aí houve a divisão do reino norte e do reino sul. E aí então o reino norte de Samaria, vários outros reinos assumiram, e o reino de Judá, outros reinos assumiram. Os reinos do norte, em sua maioria,
Todos, quando a gente começa a ler 1 Reis e 2 Reis, glória a Jesus, a gente começa a ver, louvado seja o nome do Senhor, né? Uma história triste dos reinos do norte. E fez fulano de tal o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria dos reis da nação de Israel, da tribo do norte, Samaria, a maioria deles, glória a Deus, está lá. A vergonha, glória a Deus, das suas características. E fez o que era mal aos olhos de Deus. O livro de Salmo, glória a Jesus, no 139, capítulo 139, ele nos orienta que existe um memorial escrito por Deus a nosso respeito. Glória a Jesus. Deus continua escrevendo, viu? Aleluia. E fez o que era mal. Ou Deus continua escrevendo. E andou nos caminhos do Senhor. Jogou fora todos os altares. Né? Purificou o templo. Avivou o povo. Poucos reis de Judá tem esse relato a seu favor, né? Poucos. Então que a gente possa vigiar aquilo que a gente está escrevendo todo dia no memorial lá de Deus. Nossa conduta, nosso viver, o nosso agir, louvado seja o nome do Senhor. Possamos vigiar. Então, a história dos reis, em síntese, né? Glória a Deus, foi isto. Louvado seja o nome do Senhor. Existem reis, teve reis que a Bíblia deixa bem claro, e foi sem deixar saudades, misericórdia. Imagina o que é que esse homem fazia. Imagina que reino era o dele, né? Que tristeza, e foi sem deixar saudades. O que é que a gente vai deixar, amados? Uma história de crente relaxado, sem compromisso, fazendo o que quer. Minha mãe ia para a igreja que eu não queria. Minha mãe não era crente, não. Minha mãe e meu pai estavam na igreja só se fazendo, enganando o pastor e a igreja. Mas minha mãe e meu pai nunca foram crentes. Só a misericórdia aqui dentro de casa. Que relatos nós vamos deixar? O que é que a gente vai deixar escrito ao nosso respeito? Que legado, ó. Louvado seja o nome do Senhor. É uma reflexão para a nossa vida, né? Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, é um testemunho claro daquilo que nós somos para com Deus. Nunca esqueçamos disso. Agora, os livros também, né, a gente pode ver os livros de crônicas também. A gente viu Juízes, a gente viu o livro dos reis, a história dos reis, né? Louvado seja o nome do Senhor. Histórias que realmente nos trouxeram muitas tristezas, irmão, quando a gente vê aquele povo fazendo, e olha que não é diferente da nossa época, não. O próprio apóstolo Paulo disse que foi escrito como figura para os nossos dias, né? 1 Coríntios capítulo 10, escritos para como figura para os nossos dias. Então, não é diferente nos nossos dias, não. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Deus sempre estava ali, ajudando o povo. Glória a Jesus. Buscando fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Vamos, me busquem. Era o desejo de Deus para aquele povo. E aquele povo, né, nunca, glória a Deus, deu ouvido às palavras do Senhor. Ora escutavam, ora deixavam de ouvir. O segundo ponto dessa lição. Os livros poéticos são 5. Glória a Deus. 5 livros poéticos. Que também manifestam o amor de Deus, né? O carinho de Deus. A misericórdia de Deus. A adoração a Deus. O livro poético é para a gente adorar. É para a gente se colocar na posição de ser humano que nós somos, né? O livro de Jó abre essa classe de livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos, né? Apenas o livro de Eclesiastes foi escrito em prosa. Glória a Deus. Os outros 4
Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de Salomão foi escrito em poesia. A diferença é que os livros escritos em prosa são livros que falam do ser humano. Glória a Deus, retrata, né, o ser humano de um modo geral. Glória a Deus, do modo como falamos, louvado seja o nome do Senhor. E a poesia não. A poesia, a gente já sabe, a poesia exprime sentimentos, né? A poesia exprime sentimentos, pensamentos que atingem o intelecto e que também vai lá nas nossas emoções. E é como um botãozinho assim, ó, glória a Deus. A poesia é assim, como um botãozinho, glória a Jesus, que vem e desperta os nossos sentimentos, as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 5 livros lindos. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina e também se refere à sabedoria como uma prática. Você vê que o livro de Provérbios, quando ele diz, filho meu, né, atenta às palavras do teu pai, coisa linda, atas no teu coração, que coisa linda, no teu pescoço, coloca no teu coração, né? Ele proclama os seres humanos a buscar a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho lindo nesse livro de prosa, o Eclesiastes, que retrata o ser humano, como ele fala sobre o trabalho do homem, fala que tudo é vaidade, começa a mostrar o mundo como nós vivemos, começa a dizer que o que há de novo no mundo? A gente dorme e acorda para fazer sempre as mesmas coisas. O sol se põe no mesmo lugar, o sol nasce no mesmo lugar. Não existe nada de novo. Glória a Deus, né? Mas ele mostra que no final de tudo isso, né, só existe um caminho sábio. E esse caminho é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a mensagem final de Eclesiastes. Glória a Deus. Teme a Deus. Glória a Jesus. E a gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salmos e Cantares de Salomão em hebraico significa louvor. Salmos e Cantares de Salomão no hebraico significa louvor e sinaliza a importante mensagem, a principal mensagem desses livros, que é louvar a Deus, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque mostra como servir ao Senhor. Glória a Jesus, né? E claro, existem profecias lindas a respeito do Messias que viria, né? Existem lindas profecias no livro de Salmos. Fala sobre o inimigo, não é? Judas, que trairia o Senhor. Glória a Deus. Fala da solidão de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Da dor de Cristo que ele passaria. E o livro de Salmos, no versículo 29:2, diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Que coisa linda, não é não? Glória a Jesus. E o livro de Cantares? O livro de Cantares, ele ilustra compromisso, fidelidade. Né? Aquela história daquele par romântico lindo, glória a Deus, de Salomão com a sunamita. Louvado seja o nome do Senhor. É algo muito tremendo. Né? Louvado seja o nome do nosso Deus. É algo que Deus, ele retrata o compromisso do crente com o Senhor. Como um casamento. Tem que existir fidelidade. No casamento tem que existir compromisso. No casamento tem que existir respeito, amor. Louvado seja Deus. E é isso que Cantares, ele nos ensina.
Louvado seja o nome do Senhor, não é? O versículo-chave é cintileza, o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Esse versículo-chave que mostra assim a sutileza e mostra o ideal de fidelidade entre o marido e a mulher. Cantares 6:3. 6:3 é o texto áureo de Cantares para a minha vida e para a sua, que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Deus, né? É fidelidade. Glória a Jesus. Retrata fidelidade. Nada de traição. Nada de deuses em primeiro lugar. Nada de nada e ninguém em primeiro lugar, ocupando o lugar de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fidelidade é isto ao Senhor. Quando a gente está vendo que Deus não se agrada, fazendo que Deus não se agrada, isso é traição a este relacionamento com o Senhor, não é? Isso é uma traição. E o Senhor, ele representa o quê? O Senhor, ele representa, glória a Deus, o esposo. E nós, né, a esposa, glória a Jesus. E eu digo para o meu esposo Jesus: eu sou do meu amado. Glória a Deus. E o meu amado, ele é meu. Glória a Deus. Tem que existir nessa relação fidelidade, compromisso. Quando a gente deixa de fazer a obra do Senhor, a gente está traindo este matrimônio com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vira as costas para a obra, quando a gente despreza o sagrado, a gente está virando as costas para o Senhor. Estamos sendo infiéis. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, esses livros poéticos expressam a forma bela, singela, prática e a verdade, glória a Deus, de como servirmos ao Senhor. E o último ponto, missionária, o último ponto é uma mensagem ao nosso coração. De tudo que a gente ouviu dos livros históricos, de tudo que a gente escutou dos livros poéticos, glória a Jesus, a Bíblia descreve o que Deus fez na vida dessas pessoas, né? Como Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, glória a Jesus, como Deus foi tão bondoso e gracioso, dando a terra prometida àquele povo, como ele disse: ei, não foi vocês que conquistaram, não. Fui eu que conquistei para vocês. E graciosamente estou dando para vocês, né? E um povo desse ainda virar as costas. Deus graciosamente nos concedeu a salvação, a vida eterna, amados. E como virar as costas para um Deus desse? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o livro mostra também que o povo foi rebelde e teve castigo. Deus não castiga, castiga. Hebreus 12, castiga e como castiga. E Tiago ainda diz mais, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, viu? E Deus mostrou também nesses livros históricos como ele conduziu o povo, né? Como o povo virou as costas para ele, como Deus levou para a Babilônia, como Deus trouxe de novo. Oh Deus misericordioso, Jesus. Esses livros também nos mostram uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbio 2:6. Quer sabedoria? A sabedoria está no Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Senhor é a fonte da sabedoria. Provérbio 2:6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Longe de Deus somos tolos. Longe de Deus não temos nenhum entendimento, nenhuma sabedoria, não é? Então, todo conselho prático está subordinado à sabedoria de Deus. Quer ser sábio? Busque o Senhor, né? Esteja sob a vontade de Deus, abaixo da vontade de Deus. Esteja sob a vontade de Deus, né? E verás dias felizes, porque eu creio na palavra do Senhor. Então, olha só o que Deus nos diz. Primeiro, né? Dentre todas as sabedorias, tudo aquilo que Deus nos ensina, primeiro, devemos andar retamente
Provérbio 2, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Eu sou na igreja, eu sou em casa, eu sou no trabalho, eu sou na escola, eu sou na rua, eu sou rico, eu sou tendo rica, eu sou tendo pobre, eu sou a mesma pessoa, sem mudança. Glória a Jesus, né? É isso que ele está dizendo aqui, caminhando com sinceridade. Fuja da luxúria, louvado seja o nome do Senhor, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira, da que lisonjeia com suas palavras. Provérbio 2,16 também nos mostra isso. Glória a Deus. Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Então, a sabedoria de Deus, quem tem sabedoria de Deus, anda retamente. Quem tem sabedoria de Deus, foge da luxúria, não se prostitui, louvado seja, não vai atrás de adulterar, não vai atrás de se prostituir, né, com as mulheres que o texto sagrado deixa bem claro, né, que lisonjeia, mas são mulheres imorais. A verdadeira sabedoria de Deus, ele traz ânimo. Que história é essa de crente ser preguiçoso? Vou para a igreja hoje, não estou com preguiça. Meu Deus do céu, né? Então, a verdadeira sabedoria de Deus, ele tira da vida do homem toda a preguiça. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? A verdadeira sabedoria de Deus mantém a boa reputação. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que riqueza e ouro. Um crente que tem sabedoria de Deus, ele zela pelo nome dele. Porque se o nome dele for servir de escândalo, o nome do Deus que ele serve também vai cair no escândalo. E o Senhor disse, ai por quem vem os escândalos. Então, vigiemos, cuidado com o que os vizinhos têm escutado na nossa casa, viu? As palavras que a gente tem dito no nosso lar. Vigie como você tem tratado a sua esposa. Às vezes o marido no supermercado fala bravo com a mulher, né? Trata mal a esposa, é ignorante. Um crente desse precisa nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado como você trata seus filhos na rua. Olha como a crente trata os filhos, olha como o crente trata os filhos. Olha como aquele crente trata a mulher dele, olha como aquela mulher trata o marido dela. Vigie. Aleluia, eu vou ler de novo esse versículo. Olha aqui, ó. Provérbio 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Mais digno de ser honrado. Então, seu nome, sendo honrado, vão honrar o Deus que está em você. Louvado seja o nome do Senhor. Tome cuidado no falar. Né? Eclesiastes 5:2. Não te precipite com a tua boca. Fecha a boca. Principalmente das mulheres que têm essa maneira de falar demais. Fecha a boca. Mulher paroleira não é para mulher serva de Deus. Serva de Deus não vive na casa de um, na casa de outro, fofocando de fulano. Mulher, tu viu o que aconteceu no culto? Mulher, tu viu o que fulano fez? Mulher, feche sua boca, vá orar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Quem tem sabedoria de Deus não confia no dinheiro. Não confia no dinheiro. Sabe que o trabalho veio porque Deus deu. O dinheiro veio porque Deus deu. Comer está na mesa porque Deus deu. Tudo vem de Deus. Né? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Eclesiastes 5:10. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Vigie. Agradeça a Deus pelo que tem. Quem tem sabedoria de Deus vive com alegria. Que conversa de crentão. Aí o ímpio olha e diz assim, vixe, que Deus fraco que essa irmã serve. A mulher só vive se lastimando, contando derrota. Só vive contando problema. Meu Deus do céu. Que coisa mais triste. Não, eu não quero esse Deus, não.
Mas quando vê a irmãzinha passando luta, feliz da vida, irmã, vai tudo bem, Jesus está no controle. Ele vai fazer, ele é grande, ele é poderoso. Eita, eu quero o Deus dessa irmã. Eu vou entregar minha vida a esse Jesus, ele pode. Então vigie, crente vive alegre. Crente também, com sabedoria, ele sabe remir o tempo. Aleluia! Sabe remir o tempo. Eclesiastes 12:1. Lembra do teu Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e chegue tempo que o Senhor diga, que você diga assim, eu não tenho prazer nesses dias. Vigie. Bote Jesus em todos os momentos da sua vida em primeiro lugar. Crente com sabedoria, ele tem integridade. Olha Jó 1:22. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus, por que o Senhor não fez? Deus, e por quê? Que conversa. Oh, louvado seja Deus, ele vai fazer. E se ele não fizer, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus. Mantenha, né, a integridade que a gente falou agora. E aceite a repreensão. Crente com sabedoria, ele aceita a repreensão. Fulano é meu pai. Se ele fosse bom, se dava, se vendia. Meu Deus, se converta. Porque crente que está na presença do Senhor, ele aceita a repreensão. Eita, falhei, vou mudar. Jesus me ajude? Ô Senhor, vou me esforçar. E aceita a repreensão. Glória a Jesus. Por quê, missionária? Porque Jó 5,17 diz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Crente com sabedoria confia no Senhor. Olha o que Jó diz no Salmo 19. Que Jó diz lá no livro, no capítulo 19:25. Bem sei eu que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Um homem todo doente, tinha perdido riqueza, filho, a mulher, só pela misericórdia. Mas ele disse, meu Deus, ele vai se levantar e vai agir na minha causa. Glória a Jesus. O crente com sabedoria, ele desfruta do verdadeiro amor. Ele ama incondicionalmente como Jesus. Eu amo tanto aquela irmã é tão boazinha pra mim, aquela irmã me dá presente, aquela irmã fala bem de mim. Eu amo aquele irmão, Senhor. Mude. Ele fala tão mal de mim, ele me critica, mas eu amo o Senhor. Transforma a vida dele para ele ir pro céu junto comigo. Glória a Jesus, né? Então, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Cantares 8:7. Crente que tem Jesus, ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como é maravilhosa a palavra do Senhor. E também é uma mensagem de adoração, né? Salmos. Os salmos, ele é como se ele estivesse fazendo assim no crente, ó. Ei, crente, vamos adorar. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos dizer que ele é grande, vamos cantar louvores, ele pôs um novo canto na minha boca, glória a Jesus, né? Então, os salmos é tudo de mais lindo, ele nos convida a adorar o Senhor, glória a Jesus, né? Aleluia, Senhor, que coisa linda. Os salmos convida a adorar o Senhor, e eu quero deixar só um versículo aqui, olha que coisa linda. Ó Senhor, Salmo 8:1. 8 primeiro. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aí o 30 e o versículo 1 de Salmo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. É salmos de agradecimento, é salmos que glorifica. Glória a Deus. Então é maravilhoso, irmãos, a gente está servindo ao Senhor, é maravilhoso, a gente está aprendendo a palavra do nosso Deus. Então sinta esse prazer, né? Conclusão, a experiência do povo de Deus na conquista e na posse da terra prometida aponta a soberania divina, aponta, glória a Deus, o Deus que ele quer fazer, ele faz porque ele é Deus, né? E também nos alerta para que nós não venhamos cair nos mesmos erros de desobediência que aquele povo caiu, né? Que nós venhamos estar atentos, irmãos, servir a Deus com prazer, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E os livros poéticos que possam ser aplicados no nosso viver diário,
possamos sentir prazer, irmãos, de ler a palavra, de aprender com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, os Salmos 119, o maior salmos que existe. Esse salmista, de uma forma extraordinária, expressou o amor que ele sentia pela palavra, né? O amor, o prazer. E ele diz mais: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Jesus. O crente que não medita, irmão, o crente que não leva a sua vida em concordância com a palavra de Deus, é um crente que está sem luz. Aleluia, nos caminhos. Por isso que às vezes tropeça, cai, leva uma topada, um tombo, bate com a cabeça na parede. Glória a Jesus. Por quê? Porque falta conhecimento. Olha o que Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, sintamos prazer em meditar a palavra do Senhor. Antes de ler a palavra do Senhor, ore a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer me dizer? Porque a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, tão poderosa, que um versículo que nos disse algo ontem, esse mesmo versículo vai nos dizer algo hoje, amanhã e sempre. Por isso que ninguém nunca vai dizer: já lê a Bíblia, conheceu ela de Gênesis, Apocalipse. Nunca. É muito poder. Porque é a palavra de Deus, não é um livro qualquer não. Não é um livro de romance não, de ficção não. É a palavra, a poderosa palavra de Deus. Então que nós possamos sentir prazer, né, de estarmos sempre meditando na palavra do Senhor. Na escola bíblica estamos sempre aqui meditando, estudando juntos. Que Deus continue nos abençoando para a glória do nome de Jesus. E você que esteve conosco até agora, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas na sua vida e na vida da sua família, do seu lar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, já agradecendo por mais uma escola bíblica neste domingo. Amém? Deus eterno e soberano, graças te damos, meu Deus, por mais uma escola bíblica que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Deus, nos conduzir, Deus, nessa EBD. Fica conosco, abençoando cada um, repreendendo todo o mal, dissipando tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que nós possamos a cada dia crescer fortes e firmes, alicerçados na tua palavra, que é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia